O check-up no rádio, hoje recebendo o médico ortopedista, Dr. Anderson Sérgio, o homem também do Pão da Casa 5, mas lá quem manda no Pão da Casa 5 não é o Dr. Anderson, ele manda lá no consultório dele. Quem manda no Pão da Casa 5 é a esposa dele, Ariane, que também é profissional de saúde, né? Mas também se dedica muito aí ao Pão da Casa 5. Geraldinho já experimentou um pão da casa 5, que ele me disse, adorou também, delicioso. Não estou aqui querendo que você traga mais para a gente de presente, não. É realmente um elogio sincero, né? Pão da Casa 5, recomendo, maravilhoso. Eu comecei agora uma dieta, né? Já perdi 18 quilos, então eu tive que dar uma maneirada aí, né? Mas o dia que você trouxe para cá, eu comi quase todo sozinho. Vamos aqui ao quadro Check-up no rádio, com o Dr. Anderson Sérgio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Dr. Anderson Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia aí a todos os ouvintes que nos acompanham. É uma satisfação mais uma vez estar aqui para a gente poder conversar aí com os nossos ouvintes e poder levar um pouco de informação, né, para eles. Eu sei que o assunto hoje eu acho que vai render. Vai render. Quando a gente fala de dor, né, a gente abrange muita gente, né, porque dor é uma coisa muitas vezes subjetiva, né, como é uma reação particular sua diante de fatores externos, tanto físicos como psicológicos. Então, pensando nisso, e cada vez mais os pacientes estão chegando no meu consultório reclamando de dores que surgiram após a infecção de Covid. Né? Então, eu achei interessante a gente trazer esse tema hoje para a gente conversar um pouco a respeito disso, a gente levantar algumas questões para as pessoas poderem ficar mais tranquilas e também poderem fazer a conduta, o tratamento certinho, né? Para não ficar se automedicando ou ficar achando que é uma coisa grave demais ou não é nada. A gente colocar aí os pingos nos is aí e a gente conseguir orientar bem os pacientes. E aproveitar aqui também e combinar aqui uma coisa aqui com o nosso ouvinte, que às vezes as pessoas ligam, fiz uma pergunta, não foi para o ar, né? É bom deixar claro que assim, a gente prioriza aqui as perguntas que são direcionadas à especialidade do nosso convidado, que é a ortopedia. Né? Então, só para a gente combinar aqui com o nosso ouvinte, né? Que as perguntas elas devem ser feitas relacionadas aí à especialidade do nosso convidado de hoje, que é o médico ortopedista, Dr. Anderson Sérgio, né? Doutor, toda dor ela é articular ou a dor articular é diferente? Não, a dor articular é diferente. A dor articular é a dor da articulação, né? É o joelho, é o ombro, é o punho, né? É o cotovelo. Essas são as articulações. Nós temos também as dores musculares, né? Que no caso do Covid, eu botei dores articulares aí para chamar a atenção para a parte da ortopedia, mas assim, a gente acaba tendo muito mais essas dores de caráter muscular do que propriamente as dores articulares. As dores musculares, elas dão muito na questão, vamos falar um pouco mais da questão do Covid, né? Tem dois pontos aí. A gente tem que considerar primeiro, se o paciente foi um paciente que teve um quadro arrastado, um quadro longo de Covid, se teve um quadro mais grave que precisou de hospitalização. Então, nesses casos, os pacientes eles tendem a ter essas dores por vários fatores, né? O primeiro é a própria perda de massa muscular na questão da internação. Tem um processo que a gente chama de rabdomiólise, que é a quebra das unidades musculares. Então, você vai perdendo músculo mesmo numa internação prolongada. Isso não necessariamente só relacionado ao Covid, mas relacionado a qualquer processo, qualquer infecção, né, de cunho inflamatório, como é o Covid, e relacionado também ao tempo de internação prolongada. Então, você vai ter essa perda de massa muscular. E depois que o paciente recebeu a alta, está em casa, as demandas que eles tinham anterior à infecção,
né? Das coisas do dia a dia, das coisas de trabalho, da própria atividade física, ele vai ter uma quantidade de massa muscular menor. Então, ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas que fazia anteriormente. Então, ele vai tentar fazer e não vai conseguir e vai sentir dor, né? Tem uma coisa que a gente chama de síndrome da fadiga crônica, que é muito comum nos pacientes com internação prolongada, pacientes com fibromialgia também tem isso. E os estudos mostram que existiu isso lá na pandemia da febre espanhola, né? Que teve esses quadros de dores crônicas pós-infecção. Isso é o paciente que teve uma internação mais prolongada. O paciente, como você, Marcos, domiciliar, né? Que graças a Deus, sintomas leves, né? Cumpriu só aquela questão do isolamento e tal. Por que esse paciente vai sentir dor pós-Covid? Isso é muito, ainda está no campo dos estudos, mas existem algumas teorias. Primeiro, o processo infeccioso do Covid é um processo inflamatório, causa inflamação. Então, tem a produção de citocinas inflamatórias, que são componentes que causam inflamação no nosso corpo. E essas partículas, elas vão se depositar muitas vezes nas articulações, daí a dor articular, né? Então, pode acontecer do paciente, mesmo que tenha tido uns sintomas leves e tal, evoluir para depois uma dor no joelho. Não senti essa dor. E depois do Covid, eu comecei a sentir. Pode ser decorrente disso. Uma dor muito comum, a dor que eu pego mais no consultório hoje de queixa dos pacientes são as dores lombares, né? Então, por mais que muitas vezes tenham sintomas leves, aí você vai ter dois componentes aí. O próprio isolamento social, né? De você ficar ali 14 dias, 15 dias em casa. Basicamente você vai ficar sentado, você vai ficar isolado, sentado, deitado. Então você diminui a demanda muscular, então você vai causar um enfraquecimento da musculatura. E depois desse tempo, quando você vai tentar retornar à sua rotina normal do dia a dia, você não vai conseguir, você vai sentir dor. Então, assim, o retorno às atividades, tanto domiciliares, como esportivas, como de trabalho, elas têm que ser gradual. O retorno tem que ser gradual. Você vai aumentando sempre no nível de você não sentir dor. Se sentiu dor, aquele é o seu limite. E você tem que ir trabalhando de uma forma para fazer uma reabilitação adequada, que muitas vezes o paciente ele ignora isso, negligencia essa reabilitação, né? É uma doença nova, então estamos todos aprendendo com ela, então é importante que o paciente não fique se automedicando, é só uma dorzinha e tal, eu vou tomar remédio aqui e tal. Muitas vezes já teve uma carga grande de medicação durante o tratamento do Covid, então é importantíssimo fazer essa avaliação com o especialista para ver que tipo de dor qual o cunho da dor e principalmente a melhor forma de tratar, de manejar essa dor para que o paciente possa reabilitar de uma forma importante. Outro componente, que é um componente importantíssimo nesse ponto, é a questão psíquica da coisa, né? Então, o quadro de isolamento social, o quadro só em você, tipo, você tem de quebra de rotina muito grande, a gente já está há um ano com, vamos dizer assim, com frustrações, a gente vive frustrações, né? A médio, curto e a longo prazo, no sentido de, eu sempre viajava nessa época, domingo era o dia que eu ia almoçar fora, que eu ia tomar café fora, que eu encontrava com os meus amigos, com meus familiares, e isso cada vez mais restrito. E isso vai causando muita ansiedade, isso vai causando muito, desencadeando muitas vezes um processo depressivo. Então, essas duas coisas, principalmente a ansiedade, ela predispõe muito a pessoa a ficar mais sensível ao quadro doloroso. Então, muitas vezes o paciente, ele sente dor, né, decorrente muito de um quadro de ansiedade que está mais agudizado, decorrente de toda essa logística que a gente está vivendo da pandemia. Então, isso é um ponto também importantíssimo que precisa ser tratado. Esse, eu acho que assim, é o principal que não pode ser negligenciado, né? A pandemia, ela está
bagunçando muito a cabeça de todo mundo. Então, isso muitas vezes reflete em dor. O paciente, ele muitas vezes, ele não... a queixa dele, ele não se sente ansioso, ele não se sente irritado, ele somatiza isso com dor. E quando a gente vai avaliar o paciente, conversa e tal, a gente percebe que tem muito esse cunho de ansiedade e tal. Seria a dor psicológica, no caso? Não seria... A dor, ela é real, é uma dor física, mas é aquela coisa que eu falei no início, né? O que é a dor? A dor é a interpretação pessoal, né, de estímulos, de fatores psíquicos, né, físicos e biológicos. Então, tudo isso vai estar envolvido, mas a dor é real, não é que ele está inventando a dor. Mas o fato de, por exemplo, às vezes, eu sempre brinco, você leva um tapinha nas costas, é tranquilo, mas dependendo do nível de ansiedade, de excitação, que o paciente fica muito sensível, muitas vezes por esse quadro de ansiedade, um tapinha nas costas ele vai entender como uma coisa dolorosa. Então, ele está sentindo a dor, você fala, mas caramba, eu só dei um tapinha nas costas e está sentindo dor. Não, para ele é dor real, né? A gente não pode negligenciar isso também e achar que é frescura, que não está acontecendo nada. Isso também precisa ser conduzido, né? Muitas vezes, a avaliação com o psiquiatra, uma avaliação com o psicólogo para fazer o tratamento, a psicoterapia. Então, é um atendimento muito profissional. Não é só, eu estou com dor, eu tive Covid, eu estou com dor nas costas, vou tomar o remédio, pronto. Não, não pode ser assim. A gente tem que avaliar o paciente como um todo, até porque tem todos esses componentes, todas essas variáveis que podem contribuir para o paciente sentir dor. Então é importante demais uma avaliação e uma condução, porque a gente só tem um ano de pandemia, né? Infelizmente, a gente não tem perspectivas de quando vai acabar, como vai acabar. Então a gente tem que fazer o máximo possível que temos hoje em mãos para a gente manter uma vida saudável, né? Ter perspectivas futuras de melhoras para principalmente na nossa qualidade de vida. Essa questão de se apropriar desse discurso de que é sequela da Covid não pode ser perigoso, eu pergunto porque eu tive Covid, por exemplo, eu não sinto dor, mas se eu sentisse dor, eu poderia colocar na cabeça que não, isso é sequela da Covid, vai passar. Aí eu não procuro o médico, é onde é que entra o perigo. Exatamente. Ou então pensar desse jeito e dizer, não tem jeito, né? Que também é perigoso, né? Você chegar, não tem jeito, que tirando a parte da Covid, tem muita gente que chega no consultório e fala, doutor, eu já passei no médico, o médico disse que essa dor eu tenho que conviver pro resto da vida. E ponto. Não, não é assim. Tem muita coisa que dá pra gente fazer. Então, como você falou, não dá pra achar que é besteira, que vai passar, que é só tomar um remédio. Muitas vezes pode ser, né? Você, tem uma dorzinha, você fez um esforço e tal, tomou uma medicação que você está acostumado a tomar, que o médico já orientou, se acontecer isso, você toma essa medicação. Melhorou da dor? Ok, tranquilo. Não vai ser uma dor relacionada ao Covid. Também a gente não pode ficar achando, eu tive Covid, toda dor que eu venha a sentir vai ser do Covid. Não, a gente tem que avaliar essas coisas para o paciente também não ficar pensando, você disse que o programa hoje em cima de você vai ser o exemplo, vai ser o modelo. Fica à vontade. Né? Então, eu estou com uma dor desde domingo já, tá? Pronto, o seu caso, né? Que você iniciou a atividade do ciclismo e tal, depois do Covid, e começou a sentir dor nas costas, né? Então a gente tem que avaliar, essa dor nas costas pode ser decorrente do Covid? Pode. Mas você teve uma mudança de treino, você aumentou a carga de treino, a bicicleta ela não está ajustada adequadamente para a sua altura, para o seu corpo, então tudo isso pode influenciar na sua dor. Então você pode seguir dois caminhos. Não, isso é do Covid e vai passar, né? Isso não é nada e essa dor persistir. Ou simplesmente você ir para o médico, ser avaliado, né? Ser conduzido da melhor forma possível e resolver sua dor. No seu caso, eu não acredito que a sua dor seja decorrente da questão do Covid. É mais essa mudança do treino, dessa falta de adequação, no seu caso da bicicleta, para você parar de sentir dor. Entendi. Tem duas perguntas aqui, muito parecidas com a outra, né? Que talvez se encaixe também nessa temática do nosso programa de hoje. Gostaria de saber do Dr. Anderson Sérgio, por quanto tempo se é considerado normal sentir dores nas articulações após ter chikungunya? Aí outro ouvinte coloca,
tive chikungunya, fiquei com sequelas, dores nas articulações, punho, tornozelo, ombro, fiquei com fadiga, que pequenas funções nem consigo realizar. E aí? Então, a chikungunya, né, é uma doença que a gente tem um tempo mais prolongado, né, já de experiência. E o que se tem mais ou menos na chikungunya é o seguinte: se o paciente sente dor pós-chikungunya até 3 meses, geralmente é um quadro que vai ser resolvido. Se ele persiste com as dores após 6 meses, provavelmente vai ser um quadro de dor crônica, que essa dor vai persistir. Não quer dizer que é uma dor intratável, não quer dizer que o paciente vá ficar sentindo dor e essa dor seja uma dor limitante, incapacitante para sempre, não. Mas após 6 meses, o paciente ainda persistindo com dor pós-chikungunya, ele tende a continuar com essa dor, né? De ser uma dor que a gente considera uma dor crônica. Então tem que haver o tratamento adequado dessa dor crônica, que na grande maioria das vezes ela não vai ser resolvida só com remédio, né? Muitas vezes o paciente, não só o paciente, todos nós queremos um caminho mais fácil, né? Que seria o remédio, chegar, tomar o remédio e resolver. Mas em caso de dor crônica, na grande maioria das vezes o paciente vai resolver a dor dele com terapia de reabilitação, atividade física. A medicação ela é importante pontualmente para muitas vezes tirar a dor, diminuir a dor do paciente, para que possibilite o paciente que faça essa reabilitação, faça atividade física de forma adequada e a contento e consiga trazer esse benefício para ele da melhora da dor. José Ayrton, ele está lá no sítio Aroeira, em Jucurutu, e pergunta: doutor Anderson, estou com uma dor no ombro há muito tempo e a cada dia está pior. Tenho imagem de ressonância, será que dá para saber o que está causando essa dor? Então, se ele fez a ressonância, com certeza, né? Dor no ombro crônica, sem nenhum trauma associado, porque provavelmente se ele tivesse tido alguma fratura, alguma pancada, ele referiria. Muito provavelmente é um processo de desgaste do manguito rotador. Um processo de desgaste de alguns componentes tendinosos e musculares que compõem o ombro, que vai inflamando e muitas vezes vai começando a ter ruptura do tendão e vai causando, além de dor, limitação funcional. Muitas vezes o paciente, quando é um quadro muito arrastado, ele não consegue levantar o braço, ele não consegue, por exemplo, pentear o cabelo e, assim, chegando a um ponto de dificuldade de levar até o garfo, a colher, à boca, por causa de dor. Então, tem que cuidar, né? Tem que cuidar, assim. Se for um paciente jovem, principalmente, muitas vezes tem indicação de tratamento cirúrgico e o resultado é muito bom. Doutor Anderson, eu sinto uma dor na omoplata esquerda, uma dor rasgando. Eu percebo que é mais quando estou tipo com o braço meio curvado, tipo lavando pratos. Já bati raio-x, tomei injeção, mas não melhorei. O que é que pode ser? Ela não teve Covid. É ela, né? Ela. Se fosse ele, eu acho que ele estava arrumando desculpa eu dizer que ele não era para lavar prato. Mas como é ela, então ela já deve lavar os pratos habitualmente. Essa queixa dela, por mais que a história que ela tenha contado tenha sido um pouco diferente, é exatamente igual à do outro que falou da ressonância. Essa dor, esse mecanismo de lavar o prato, de rodar o braço, de fazer esse mecanismo rotacional, é muito dessas lesões do manguito rotador, desses processos de tendinite. Geralmente tem uma tendinite associada a uma bursite aí. No caso dela, pelo que ela está descrevendo, a limitação ela é um pouco menor. Então, muitas vezes, medicação, fisioterapia. Como eu falei, tudo que ela descreveu como tratamento foi remédio, né? Então, geralmente, essa é a história do paciente. O paciente fala, eu já tratei de toda forma possível e nada deu certo. Mas esse toda forma possível sempre é só remédio. E, geralmente, essa dor crônica dificilmente vai ser resolvida só com remédio. A gente tem que associar alguma terapia de reabilitação. Tenho artrose, está deformando meus ossos. Tenho remédio para parar de crescer? As juntas dos dedos estão crescendo. Eu vou aproveitar esse gancho da paciente falando de artrose e incluir isso no nosso tema de hoje, do pós-Covid. Uma coisa que é comum, que foi observada nas infecções pós-chikungunya e está sendo observada nas infecções pós-Covid é uma piora de um quadro articular anterior à infecção. Então, o paciente tem artrose no joelho, teve Covid, depois da infecção por Covid,
essa dor ela piorou, né? É muito daquele mecanismo das citocinas inflamatórias que eu falei. Muitas vezes tem essa deposição e piora o processo inflamatório articular. É normal, né? Fisiologicamente a gente consegue ter uma lógica para explicar isso e precisa de tratamento, né? Precisa tratar ainda mais. Se tinha um tratamento anterior para artrose, esse tratamento às vezes precisa intensificar, aumentar algum tipo de medicação ou da questão da reabilitação. Voltando para o caso da paciente, a artrose é uma doença que a gente precisa primeiro avaliar. A artrose em si, ela é o processo de degeneração, de desgaste da articulação. O osso ele vai gastando, a grosso modo. Não costuma ter crescimento ósseo, certo? Então a gente tem que avaliar isso daí para ver o que é que realmente ela está dizendo de crescimento. Muitas vezes esse crescimento é só a deformidade, né? Principalmente, geralmente na ponta dos dedos, que vai deformando por esse desgaste da articulação. Então o paciente tem a sensação que o osso está crescendo, mas na verdade o osso está deformando decorrente do processo de artrose e desgaste. A artrose é uma coisa que não dá para tratar só com remédio. O paciente não tem bom resultado. Tem algumas medicações específicas para artrose, condroprotetores que vão proteger a articulação. Muitas vezes a gente lança mão de infiltrações de medicações que, como o paciente fala, é como se fosse a babinha do joelho, a babinha do ombro, da articulação, que a gente injeta na articulação para melhorar a questão da artrose. Mas o foco do tratamento do paciente com artrose é diminuir a dor do paciente para que o paciente faça a reabilitação. E essa reabilitação ela não pode parar. Senão, se para, o paciente volta a sentir dor. Fabiana pergunta, doutor Anderson, minha mãe sente uma dor no osso do pé, aquele osso que chamamos de osso do gostoso. Já fez todo tipo de exame, fez até uma citografia óssea, mas não deu nada. E por que não, aí eu pergunto, por que não passa a dor dela? Minha mãe não teve Covid e tem 70 anos de idade. Então, ela pode ter um processo de artrose, que não vai ser visto na cintilografia, né? No caso, teria que fazer realmente uma radiografia para avaliar a articulação. Tem que ver a questão do calcanhar. Muitas vezes essa dor ela pode ser um esporão de calcânio, o famoso esporão de galo. Então, realmente tem que avaliar. Mas, assim, dizer que não tem tratamento, que vai ter que sentir essa dor para o resto da vida, eu acho muito complicado. Assim, não dá para você condenar o paciente nem a dor dessa forma. Tem muita coisa que dá para a gente fazer. No caso aí, precisaria avaliar realmente o quadro de dor, como é que é essa dor e principalmente como é que está a articulação. Uma radiografia simples a gente já consegue ver, não precisa fazer tomografia, ressonância, mas infelizmente a cintilografia não é o exame para conseguir ver isso. Então ela fez o exame errado. Eu não sei. Não aconselhado. Eu não sei qual foi a indicação dela ter feito a cintilografia, porque muitas vezes o paciente faz a cintilografia, alguém dizendo, a cintilografia é o exame que você vê tudo, vê o corpo todo, faz o raio-x do corpo todo, mas na verdade não é. A cintilografia é o exame feito para a gente avaliar a questão da qualidade do osso, para ver se tem, a grosso modo, para saber se tem osteoporose ou não. Esse é o objetivo da cintilografia. Da cintilografia não, da densitometria. A cintilografia, falando da densitometria. A cintilografia é o exame que a gente faz muitas vezes para acompanhamento do paciente com câncer. Para ver o quê? Para ver se tem algum depósito inflamatório, para ver se a gente consegue ver se tem algum sinal de metástase no osso, certo? Desculpa aí, estava falando uma coisa e pensando em outra. A questão da osteoporose é a densitometria. A cintilografia é um exame para dor inespecífico. Então, ele vai fazer uma captação, vai fazer uma avaliação do corpo todo e ver em que parte do corpo tem uma captação maior. Onde tem essa captação, você pode ser um processo infeccioso ou um processo inflamatório. Mas, assim, para paciente que tem dor, você fazer um exame desse é muito inespecífico. Você tem dor no seu joelho sempre. Faz uma cintilografia, vem lá a cintilografia, tem captação no seu joelho. E é o que, doutor? Não, só tem dizendo que é inflamação. Então, assim, não vai conseguir trazer a etiologia, a causa da dor. Só
está confirmando o que você já sabe. Se você sente dor, está inflamado, vai dar positivo lá na cintilografia. O nosso ouvinte de todas as manhãs, você conhece muito bem, o Dr. Marcos Galvão, né? Médico otorrino da Clínica São José. Ele já me preparou, encontrei com ele, ele disse, eu já mandei minha pergunta. Mas você sabe qual a pergunta que ele mandou? Sei, não, ele quer saber o seguinte, após a Covid, é comum ficar com dor na articulação do mucumbuco? Aí eu sou muito sincero com as minhas coisas. Eu disse, doutor Marcos, mas o que é mucumbuco, né? Ele até tirou onda comigo. Você é cearense, não sabe? Onde é que fica o osso do mucumbuco, né? Aí eu fui na internet e pesquisei. O osso do mucumbuco é o cóccix, né? A região do cóccix. Assim, você pode ter uma coccídea, né? Que seria o processo tá mostrando aí, né? Onde é que fica o osso do mucumbuco, né? Aquele ossinho ali no finalzinho da coluna que você consegue palpar ali na região interglútea, né, do bumbum ali, você consegue palpar. Essa dor, ela pode ter relação sim com pós-Covid, de quê? Do paciente que ficou muito tempo internado, do paciente que ficou muito tempo sentado, o paciente no isolamento social que fica muito tempo sentado e acaba sobrecarregando essa região, porque a gente qual a postura adequada para a gente sentar? A gente senta sobre o sacro. Chega, Marcos, já deu uma ajeitada aqui toda vez que a gente fala sobre postura, toda vez que a gente fala sobre postura, quem está sentado se ajeita. Isso é uma coisa assim automática. Então, a gente senta sobre o sacro. Só que a musculatura, a estabilizadora da coluna, ela vai cansando se você passa um tempo mais prolongado sentado. Então você vai escorregando. E nesse escorregar, você começa a colocar essa região do mucumbuco em contato com o assento. Por mais que o assento seja confortável, por mais que você esteja num sofá, numa cadeira do papai, que seja confortável, você vai sobrecarregar essa região. E é uma região que é basicamente curioso. Você não tem musculatura interposta, você não tem tecido gorduroso interposto ali. Então, e é uma região muito inervada. Então, se você gera uma sobrecarga maior ali, você pode sentir dor. Então, assim, a gente pode criar uma relação do pós-Covid com a dor no mucumbuco, muito por questões posturais, do paciente acabar ficando muito tempo sentado e sobrecarregando essa região. É sempre bom dar um descanso, levanta. Isso. E ficar se policiando em relação à postura da sentada, né? Quando vê que deu aquela escorregada, tá todo troncho na cadeira, no sofá, vai e se ajeita, até criar esse hábito. Ok, então, você falou em sentar, já estava aqui toda desengonçada, né? Em pé, já sentou, toda elegante, né? A postura toda, como você disse, você entrevistar um médico ortopedista, tem essas coisas, né? Quando você lhe fala em posição de sentar, você chega... Você está todo à vontade, você chega corrige, se apruma, né? Mas o tempo estourou. Tem uma pergunta? Tem que ser rápido aqui. Bom dia, Joel. Bom dia, doutor Anderson. Bom dia, Joel. Deixa eu só ligar aqui seu microfone, por gentileza. Agora sim, bom dia. Bom dia a todos. Né? Depois que eu tive Covid, né, eu prestei atenção que eu fiquei com uma dor no braço direito, né? Antebraço, né? Que chama aqui, né? É a idade do condor, vai entregar. É possível assim, eu sei que a Covid acaba sendo um ponto de interrogação, né? Até para vocês, médicos, como avaliar até as consequências. Até que ponto eu posso esperar, né? Se não passar esse incômodo para procurar um especialista? Então, o que os estudos, né? Os estudos mostram, mas não mostram, né? Eles sugerem, né? Porque a gente não tem tempo ainda para a gente estabelecer nada, principalmente do pós-Covid. Sim. Mas o que os estudiosos eles estão, vamos dizer assim, induzindo a gente a mais ou menos manter um protocolo, é muito parecido com o da chikungunya. Então, essas dores, elas, a gente, vamos dizer, esperar até uns 3 meses, né? Para a gente ver se ela se resolve, ou uma dorzinha vai tomar um analgésico comum, um paracetamol, uma dipirona, evitar o uso do anti-inflamatório, lembrar que muitas vezes quando você teve Covid você fez o uso de corticoide, né? Não ficar usando corticoide demais também. Então, essa questão da automedicação, principalmente pós-Covid, você tem que ser temeroso, porque você muitas vezes gerou uma sobrecarga renal, gerou uma sobrecarga hepática,
muito grande com a medicação que você usou, porque muitas vezes até as pessoas pouco sintomáticas fizeram uso, né, de antibióticos, fizeram uso das medicações cloroquina, ivermectina. Então, assim, são medicações que podem, né, causar algum dano, não que vão causar, mas podem. Então, assim, tem que ficar, e assim, se foi prescrito pelo médico, tem que usar, né? Teve as razões para prescrever. O que não dá para você ficar se automedicando para dor, usando anti-inflamatório, usando corticoide no pós-Covid, achando que é só uma dorzinha e tal. O analgésico comum, a dipirona, paracetamol, eu não vejo problema. Em persistir nessas dores 3 meses após, aí é importante uma avaliação, até para a gente não chegar no quadro de cronificação dessa dor. Porque aí, uma vez cronificada, aí a condução ela é mais complicada, é mais arrastada. Pois se prepara que eu vou pro senhor, viu? Que a dor persiste. 3 meses que ela teve Covid, todo dela tem uma dor diferente, né? Joelma, ela coleciona, tem pessoas que colecionam dores. Olha, né? Quem fala, Geraldo. Olha quem fala. Dr. Anderson, ele é médico ortopedista, né? Está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefones 99235 7256, 99992 2923. A Joelma foi lá no Instituto Penedo, ela passou umas 3 horas lá com a fisioterapeuta. De que ela for lá no seu consultório, pode desmarcar a tarde lá, porque a mulher tem dor dos pés à cabeça. Doutor Anderson, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí, Marcos, Joelma, Geraldinho aí, todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez estar aqui, mandar um beijo aí para Ariane, que está lá já na lida dos pães da Casa 5, mandar um beijo aí para minhas filhas Letícia e Marina. Obrigado. As filhotas também ajudam ajuda, principalmente a experimentar o pão, né? Se não ajudam a experimentar, mas pelo menos para animar a produção, elas geralmente estão lá dançando. Bacana, doutor Anderson. Abraço para sua esposa Ariane também, pão da Casa 5, né? A gente volta já para conversar com as amigas aí do Mercado Público. Tem aí, tem nova presidência na Associação dos Permissionários do Mercado Público, tem novidades, tem desafios, tem conquistas, né? E daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco aí da realidade do mercado público, segmento importantíssimo aqui na